De certeza que já viram este edifício, certo? Em livros, em filmes. É o Partenon, em Atenas, um dos monumentos mais famosos do mundo. Mas, e se eu dissesse que muito do que pensamos saber sobre ele está, na verdade, errado? Bem, preparem-se porque vamos mergulhar nos segredos da engenharia que o mantém de pé há quase 2500 anos. Para começar, vamos a um número impressionante, 20.000 toneladas. É o peso de quase 3.000 elefantes. E tudo isto é mármore. Agora, a parte realmente incrível. Naquela altura, claro, não havia caminhões nem gruas como as de hoje. Tiveram de trazer tudo isto de uma montanha a 16 quilómetros de distância. Pensem só no trabalho monumental que isso foi. Ok, então, como é que se faz uma coisa destas? Bem, tudo começa com duas escolhas fundamentais: o local perfeito e o material perfeito. O Partenon não foi construído num sítio qualquer. Está no ponto mais alto de Atenas, na Acrópole, a dominar a paisagem. Funcionava quase como um farol para os barcos no mar. E o material? Usaram um tipo especial de mármore, o mármore pentélico, que tem o segredo. Contém pequeníssimos vestígios de ferro. Com o passar dos séculos, esse ferro foi oxidando, muito lentamente, dando à pedra aquele brilho dourado único que vemos hoje ao pôr do sol. A construção do Partenon não foi nada improvisada. Os gregos seguiram um conjunto de regras muito estritas, uma espécie de código de design que definia cada detalhe. É como se construir com Lego, mas a seguir um manual de instruções super preciso. E esse código tem um nome. É a Ordem Dórica. É o mais antigo e forte dos estilos da arquitetura grega. Pensem nele como o super-herói dos estilos. Não tem muitos efeitos, é só força bruta, equilíbrio e simplicidade. E como é que se reconhece uma coluna dórica? É muito fácil, basta procurar 3 pistas. Primeiro, não tem base, ou seja, não tem sapatos, assenta diretamente no chão. Segundo, o corpo da coluna tem umas ranhuras verticais, as caneluras, que criam um jogo de luz e sombra e a fazem parecer mais alta. E terceiro, o topo, o chamado capitel, é super simples, parece uma almofada de pedra redonda com um bloco quadrado por cima. É isso, simples e forte. Mas a matemática não se ficava por aqui. Os arquitetos usaram uma proporção, uma razão matemática, em quase tudo, 4:9. Esta fórmula mágica definia a relação entre a largura e o comprimento do templo, entre o diâmetro e a altura das colunas, estava em todo o lado. Era o código secreto para garantir que tudo parecesse harmonioso e agradável à vista. Ok, até aqui parece tudo muito rígido, muito matemático, não é? Quase como se fosse construído por um robô. Então, por que é que o Partenon parece tão orgânico, tão vivo? Por que é que parece que respira? A resposta é absolutamente genial. Os gregos eram mestres da ilusão de ótica. Eles sabiam que o olho humano se engana. Por isso, basicamente, fizeram batota. O Partenon está cheio de correções ópticas, desenhadas para enganar o nosso cérebro e fazer com que o edifício nos pareça perfeito, mesmo que na realidade não seja feito de linhas retas. Por exemplo, o nosso cérebro tem uma tendência. Quando olhamos para uma linha reta muito comprida, ela parece que está a ceder no meio, a fazer uma barriga para baixo. Os arquitetos sabiam disto, então o que é que eles fizeram? Construíram a base do Partenon ligeiramente curvada para cima. O resultado é incrível. A curva real para cima anula a ilusão da curva para baixo e, para os nossos olhos, o chão parece perfeitamente plano. E aplicaram o mesmo princípio às colunas. Se uma coluna for muito alta e perfeitamente reta, aos nossos olhos vai parecer mais fina no meio. Para corrigir esta ilusão, eles fizeram as colunas um bocadinho mais largas, um pouco mais gordas, a meio do percurso. Este ligeiro inchaço tem um nome técnico, chama-se êntasis, e não serve apenas para corrigir a ilusão. Também dá às colunas uma sensação de músculo, de tensão, como se estivessem mesmo a suportar o peso do telhado. Dá-lhes vida. E agora, o truque final, talvez o mais impressionante de todos. Nenhuma coluna no Partenon é perfeitamente vertical. Todas, sem exceção, inclinam-se um bocadinho para dentro. É uma inclinação minúscula, mas tão precisa que, se pudéssemos prolongar as linhas de todas as colunas para o céu, elas acabariam-se por encontrar no único ponto, a quase 2,5 km de altura. E está o edifício uma sensação de estabilidade e solidez incríveis. É engenharia de precisão levada ao extremo. Bom, já vimos que o exterior é uma obra-prima de ilusões. Mas e o que havia lá dentro? Vamos entrar na sala principal, a chamada cela, para ver o tesouro que ela escondia. A cela era o coração sagrado do templo. Imaginem um espaço enorme, escuro e sem janelas. A única luz entrava pelas portas gigantes de bronze e vinha do brilho das lamparinas a óleo. Era um lugar de mistério, super exclusivo, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. E o que havia no centro desta sala imensa? A razão pela qual o templo foi construído.
Uma estátua gigante com quase 12 metros de altura. Para se ter uma ideia, isso é mais alto que um prédio de 3 andares. Era a estátua da deusa Atena, a protetora da cidade, e era feita de materiais de um luxo inacreditável. O interior era de madeira, mas toda a pele visível era feita de placas de marfim. A roupa, o escudo e o capacete eram cobertos por mais de 1000 quilos de ouro maciço. E um detalhe incrível, havia um pequeno tanque de água a seus pés. O objetivo era manter a umidade no ar para que o marfim não secasse e rachasse. Infelizmente, esta maravilha perdeu-se na história. Mas o Partenon não era só um edifício. Era, na verdade, uma espécie de livro de banda desenhada gigante, esculpido em pedra. Todo o exterior estava coberto de esculturas que contavam as histórias mais importantes da mitologia e da cidade de Atenas. Havia basicamente 3 locais para ler estas histórias. Por cima das colunas, nos painéis quadrados chamados métopas, estavam representadas batalhas míticas. A dar a volta ao topo da parede interior, havia uma faixa contínua com 160 metros, o friso, que mostrava uma grande procissão dos cidadãos de Atenas. E nas duas extremidades triangulares do telhado, os frontões, estavam as cenas mais importantes, com estátuas de deuses em tamanho real. E agora, para terminar, preparem-se para a maior revelação de todas. Aquela imagem que temos dos templos gregos, todos em mármore branco e puro, esqueçam, está completamente errada. O Partenon era um festival de cor. Sim, é verdade. O templo era pintado com cores muito vivas. Imaginem os fundos das esculturas pintados de azul e vermelho fortes, para fazer com que as figuras em mármore branco se destacassem. Detalhes como armas, escudos ou joias eram cobertos com folhas de ouro ou feitos em bronze. O objetivo era simples: garantir que toda a gente, mesmo lá de baixo, na cidade, conseguia perceber as histórias que estavam a ser contadas em pedra. E a técnica de pintura que eles usavam era muito avançada. Chamava-se encáustica. Basicamente, misturavam os pigmentos de cor com cera de abelha quente e aplicavam. Isto criava uma camada de tinta extremamente durável e com um acabamento brilhante que resistiu durante séculos. Ou seja, para que fique bem claro, a ideia de uma Grécia antiga toda branquinha é um mito. Não foi uma escolha de estilo dos gregos. Foi apenas o resultado de 2500 anos de sol, vento e chuva que lentamente foram apagando toda a cor. E isto deixa-nos a pensar, não é? Se a nossa imagem de um dos monumentos mais famosos do mundo esteve errada durante tanto tempo, que outras verdades que damos como certas sobre a história serão, na realidade, apenas uma versão a preto e branco de um passado que era muito mais colorido?